Obrigado. Bom dia a todos. Eu agradeço a gentileza do convite de participar desse evento. Aqui minha titulação. Eu vou começar com esse caso. É uma paciente de sexo feminino, 57 anos, negra, casada, 2 filhos, o MC de 32. Ela sabe ser hipertensa há já 12 anos e está medicada com ARA2 e 100 mg por dia, amlodipina 10, hidrocortisona 25. Ela tem uma hipercolesterolemia também, mas está medicada com rosuvastatina de 20 mg por dia. Sabe ser diabética, está tomando gliclazida, que é uma sulfonilureia, 60 mg por dia, que não é a dose máxima é 120, e metformina XR, 2 gramas, que é praticamente a dose máxima. E ela vem em consulta com peso estável, ou seja, mantendo esse IMC de 32, 14/9 de pressão arterial, 82 batimentos por minuto, uma glicemia de 174, uma hemoglobina de 9,4, uma hemoglobina glicada de 9,4, uma dislipidemia aparentemente controlada com a rosuvastatina, mas tem uma creatinina de 1,9, calculando aqui a filtração glomerular estimada de 38 ml por minuto, por metro quadrado superfície corporal, e uma proteinúria já de 480 mg por grama de creatinina. Bom, então nós temos aqui uma paciente tipo 2, obesa, que tem também já uma nefropatia. A minha primeira pergunta é qual meta de hemoglobina glicada para esse paciente? Vocês acham que é menor que 6,5, 7, entre 7 e 8 ou mais do que 8? Vamos votar em 30 segundos. Acho que já deu. A maioria das pessoas colocou entre 7 e 8 de hemoglobina glicada, ninguém mais do que 8. Alguns colocaram hemoglobina menor do que 6,5 e uma boa parcela também de 7. O que vale a pena dizer aqui é que as complicações do diabetes estão relacionadas diretamente com o nível de hemoglobina glicada, e essa é a razão que a gente quer diminuir a hemoglobina glicada. Então, de modo geral, a gente pretende uma hemoglobina glicada menor do que 6,5. Por outro lado, a gente sabe que um paciente que está, dependendo da droga que ele está utilizando, o risco de hipoglicemia é muito alto. Então, a gente tem que pensar bem que a meta de hemoglobina glicada é uma meta individualizada, depende de cada paciente. Uma paciente idosa, por exemplo, uma senhora de, sei lá, 70 anos, que tem um CA de mama, que foi mastectomizada, que fez quimio e rádio e tem metástase óssea e metástase hepática, obviamente que eu não vou priorizar muito o tratamento da diabetes dela, porque provavelmente a causa de morte dela não vai ser diabetes, vai ser por causa de um câncer. E o risco dela ter uma hipoglicemia é muito grande. Por outro lado, você pega uma paciente jovem, com expectativa longa de vida, eu quero que a hemoglobina seja mais baixa possível, porque ele tem uma expectativa longa de vida e sabe que quanto mais mal controlado tiver, maior risco de hipoglicemia. Maior risco de complicações. Nesse caso, eu acho que depende da droga que ele está utilizando. Se a gente utilizar medicamento que não está associado com hipoglicemia, a meta é ao redor de 7, que é a meta tradicional. Agora, se a gente precisar controlar essa paciente, precisar utilizar usar drogas que acabam levando à hipoglicemia, talvez eu ficasse entre 7 e 8 de hemoglobina glicada. Vamos para a segunda pergunta, por favor. Você trocaria algum medicamento para o controle do diabetes? Então, lembra que ela estava tomando gliclazida, que é uma sulfonilureia, 60 mg por dia, mais metformina com 2 gramas por dia. Você tiraria a metformina porque ela está com insuficiência renal? Trocaria a gliclazida por um inibidor de DPP-4? Trocaria a gliclazida por insulina? Ou trocaria ambos os medicamentos por inibidor de SGLT2? Então, vamos voltar. Acho que tá bom, né? Aqui a maioria tirou todos os medicamentos que colocaram inibidor de SGLT2.
26% tiraria metformina porque ela está com insuficiência renal. Vale a pena dizer aqui que metformina, que é a droga mais prescrita para tratar diabetes tipo 2 no mundo inteiro, de começa com metformina em qualquer que seja o país. A metformina está associada com algumas complicações, como acidose lática, e, portanto, fica algumas situações clínicas que a gente tira a metformina. Insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, insuficiência hepática e renal. Mas a insuficiência renal, a gente, menor do que 45 de filtração glomerular, se diminui a dose pela metade, e menor do que 30 tiraria a metformina. Ela ainda acho que dava para ficar com metformina, porque não está com 38, embora a gente saiba que isso uma hora vai ter que tirar essa metformina mesmo. A retirada de glicazida e colocar um inibidor do PP4 acho que faz bastante sentido, porque os dois são secretagogos, os dois aumentam a secreção de insulina, mas a chance de hipoglicemia com o inibidor do PP4 é muito reduzida. E tirar a glicazida por insulina talvez não fosse uma melhor opção, porque eu estou tirando um secretagogo que dá hipoglicemia e colocando insulina, que é outra droga que leva bastante a hipoglicemia. Só para fazer uma recordação aqui, vocês sabem que o paciente chega no pronto-socorro com efeito colateral de alguma droga que tem que ser internado em função de ele estar tomando alguma medicação que deu efeito adverso, a droga que mais causa problema e precisa internar é anticoagulante. O paciente chega sangrando, tomando, sei lá, dicumarínico sangrando, interna no pronto-socorro. Segunda droga é ou sulfonilureia ou insulina por hipoglicemia, então talvez não seja uma boa opção. Ou tirar os dois e colocar com o inibidor de SGLT2 faz sentido, porque o inibidor de SGLT2 ele tem uma grande ação que é não só no controle glicêmico, mas o controle na melhora da evolução da doença renal. O problema é que está com clearance já um pouco reduzido, né? Filtração glomerular 38, daqui a pouco ele não vai ter mais efeito no parênquima renal. Mas acho que talvez fosse uma opção boa, porque quando você analisa marcadores a longo tempo que vão levar a piora da função renal, quer dizer, que é duplicar o nível de creatinina, ou a queda da filtração glomerular, ou o tempo para entrar em diálise, o tempo para entrar na fila para transplante, tudo isso é retardado quando você entra com o inibidor de SGLT2. Então talvez fosse uma boa opção, embora a gente sabe que o benefício aqui talvez não seja muito grande em função dela já ter uma função renal bastante reduzida. Melhoraria o risco cardiovascular, melhoraria talvez a nefropatia, mas não o controle glicêmico. Eu pus esse slide aqui só para mostrar para vocês que existe hoje uma quantidade enorme de drogas para tratar diabetes, mas que a gente tem que selecionar em função de algumas características. Primeiro, eu estou tratando diabetes, então eu quero saber se essa droga diminui a glicemia. Segundo, a gente precisa saber quais são os efeitos extraglicêmicos. Qual é o efeito que essa droga tem sobre outros fatores de risco? Por exemplo, sobre a obesidade. O próprio Maleb já tinha falado de ganho de peso com insulina, com sulfonilureia, e aqui uma paciente obesa, a gente pode lembrar que o IMC dela era 32, tem que pensar um pouquinho sobre isso. Efeito sobre outros fatores de risco, sobre a nefropatia, sobre o peso. Hoje as drogas são ou para diminuir a resistência à insulina ou para aumentar a secreção de insulina. Então a gente teria que ver, nesse caso, o que está prevalecendo como efeito adverso na fisiopatologia da doença. Para mim aqui, eu acho que com esse nível de glicada que ela tem de 9,7, com glicemia elevada, talvez precisasse melhorar a secreção de insulina mesmo, por isso que ficaria interessante um inibidor de PP4. A gente também leva em consideração efeito colateral, tolerância à droga, quanto custa, quer dizer, se isso entra no orçamento da família, do paciente, e obviamente a gente escolhe em função de comparando uma droga com outra para saber quando que ela é mais eficaz ou não. Só para... Ipa, queria voltar aqui. Como é que volta, hein? Só para lembrar da história da hipoglicemia, esses são os fatores que são associados com o maior risco de hipoglicemia com qualquer tipo de tratamento diabético. Sexo feminino, essa paciente é do sexo feminino, negra, neuropatia periférica, os pacientes que têm índice de massa corporal menor têm mais chance de ter hipoglicemia. Quando tem já função renal alterada, tipo aumento da proteinúria em relação à creatinina, o nível de creatinina, a idade do paciente, nível de hemoglobina glicada e se o paciente está tomando insulina ou não. Então, nesse caso, eu acho que o risco de hipoglicemia é grande pelo fato dela ter já uma falência renal ou já se instalando, e talvez a melhor opção aqui fosse realmente o inibidor de SGLT2. Esse aqui é o guideline que saiu esse ano da Associação Europeia e Associação Americana de Diabetes com relação ao tratamento de diabetes do tipo 2. Só para lembrar que a gente tem algumas decisões aqui que tem que ser levado em consideração, acesso que o paciente tem à droga, o estado
emocional, se ele tem outras doenças associadas, que droga que ele já estava tomando, e mais importante do que tudo, é discutir com o paciente qual que seria a melhor opção para ele, para discutir com a família, inclusive. Aqui, a própria sociedade americana e europeia, ela separa. Se o paciente tem doença cardiovascular isquêmica, talvez a melhor opção fosse ficar com um agonista receptor GLP-1. Ou se o paciente tem já ou insuficiência cardíaca ou uma nefropatia, talvez a opção melhor fosse ficar com o inibidor de SGLT2 mesmo. Só para mostrar que essa paciente aqui está com função renal classificada como 3B, A3, ela tem proteinúria e já tem uma filtração glomerular reduzida, está provavelmente caminhando para uma falência renal e a gente precisa retardar essa evolução. Talvez a melhor opção aqui fosse, primeiro, melhorar o controle glicêmico sem ter hipoglicemia e talvez o inibidor de SGLT2 fosse uma opção interessante nesse caso. Só para a gente olhar aqui, como a evolução da nefropatia, ela é progressiva, à medida que se aumenta a proteinúria, ela já tem proteinúria macroscópica, ela tem quase meio grama de albumina na urina, então ela tem uma proteinúria importante, não é nefrótica ainda, mas está a caminho de nefrótica, uma filtração glomerular caindo. E cai geralmente de 1 ml por minuto por mês. Então, você calcular que aquele clearance dela estava em 38, se cai 1 ml por minuto por mês, daqui a um ano ele está com 20 e pouco, daqui a 2 anos ela está dialisando. Então a gente precisava, na verdade, retardar ao máximo possível essa evolução da nefropatia. E é por isso que eu mostro aqui que talvez o inibidor de SGLT2 ele tem uma opção, aqui comparando um estudo que compara inibidor de SGLT2 com inibidor de DPP4, você vê que para o mesmo grau de controle glicêmico, o inibidor de SGLT2 retarda mais a evolução da nefropatia, talvez essa fosse a melhor opção, aliás, como foi o que a maioria daqui dessa sala acabou voltando. Embora a gente sabe que o controle glicêmico dela, com um clearance de 38, uma droga que age no rim, talvez não fosse um efeito, talvez a gente precisasse colocar mais alguma coisinha, talvez aí um inibidor de DPP4 junto. Existe já associação no mercado de inibidor de DPP4 associado com um inibidor de SGLT2, talvez fosse uma opção interessante para essa paciente. Muito obrigado.